Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre a geopolítica e os seus conceitos de Estado, nação, território e país. Bem, vamos pensar juntos. Vocês lembram o significado dos conceitos relacionados ao Estado, nação, território e país? Isso vocês aprenderam lá no sexto ano, mas quais será que são esses conceitos? Vamos relembrar então, né? Primeiro vamos falar sobre a geopolítica. O que é a geopolítica? A geopolítica é o ramo das ciências que estuda todas as relações entre os povos, entre os estados. Sejam essas relações acordos diplomáticos ou conflitos. Tudo isso é objeto de estudo da geopolítica. Sobre o Brasil é um país que está dividido em territórios. Esses territórios da divisão brasileira são uma forma mais fácil de nós conseguirmos organizar os estados para desenvolver políticas ou até mesmo para estudar cada uma das regiões. Esses estados foram agrupados em territórios ou regiões. Essas regiões, elas acabam apresentando muitas características em comum. Por exemplo, na região sul do Brasil, nós temos a questão do clima. É a única parte do Brasil que faz uma temperatura próxima de 0 grau no inverno. Na região norte, a maior parte dos estados compreendem uma área da floresta amazônica, além de vários aspectos culturais que relacionam esses povos que vivem lá. Na região nordeste, foi a primeira região colonizada pelos portugueses do Brasil. Existem cidades históricas na região, além, novamente, de relações culturais entre os estados envolvidos na região. A região sudeste é a região do Brasil com as maiores cidades e a região centro-oeste é a última região a ser colonizada do nosso país. Território. O conceito de território abrange mais que o Estado-nação. Qualquer espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder se caracteriza como território. Então, território é um espaço geográfico que é delimitado e tem dono, seja esse dono uma única pessoa ou até mesmo a nação inteira, quando nós falamos de um país, por exemplo. Portanto, o território não se restringe somente às fronteiras entre diferentes países, sendo caracterizada pela ideia de posse, domínio e poder. Um exemplo que nós podemos dar é, se tem um consulado de outro país dentro do Brasil, por exemplo, as leis que regem dentro daquele consulado vão ser daquele país de origem dele. Então ele faz parte do território do outro país. Limite e fronteira. O conceito de limite relaciona-se com a ideia de divisão que muitas pessoas imaginam pertencer à ideia de fronteira, o que não é correto. Limite é a divisão entre uma unidade territorial e outra, geralmente entre dois países. Fronteira é o conceito mais dinâmico e designa uma frente de expansão ou uma zona de inter-relações entre os diferentes meios, que podem ou não ser territórios diferentes. Então, quando nós falamos de limite, é basicamente uma linha imaginária, enquanto fronteira, nós já estamos falando, de toda a área de abrangência e políticas que precisam ser preparadas para se estudar esses limites. No Brasil, nós normalmente estudamos como fronteira, divisa e limite, as fronteiras, em primeiro lugar, as fronteiras que o país tem com os seus vizinhos, que são praticamente todos os países da América do Sul, com exceção de Chile e Equador. Já a divisa nós usamos entre as divisas das unidades federativas dos estados. Enquanto os limites, nós temos, por exemplo, os limites municipais. O Estado corresponde a um conjunto de instituições no campo político e administrativo e organiza um espaço de um povo ou de uma nação. Já o país é um território delimitado a partir de relações de poder, tendo que apresentar território autônomo, governo e população. Bem, nesse vídeo nós falamos sobre alguns conceitos da geopolítica. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!